primeira coisa que a gente tem que entender numa situação dessas é que a justiça é uma questão de ponto de vista. Justiça é uma questão de perspectiva. Sejam muito bem-vindos ao programa Negociação Sem Complicação. Aqui nesse espaço a gente mostra para você que para se tornar um negociador de alta performance não é preciso anos de experiência, basta ter técnica. Os episódios desse programa ficam disponíveis toda terça-feira nas redes sociais do Alexandre. Vocês encontram na descrição desse vídeo todo o acesso para as redes, para o Facebook, para o Instagram e também para o YouTube. Eu sou Karine Ferraz. Eu sou Alexandre Cury. E o tema que a gente vai discutir hoje é a justiça nas negociações. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. Olha, para começar, eu acho que seria interessante você contar para a nossa audiência por que você escolheu esse tema, justiça nas negociações. O que acontece é que muita gente vem me dizer, vem reclamar comigo, que o pleito que ele tinha era mais que justo, mas o outro lado não reconheceu. E é interessante porque às vezes eu vejo os dois lados na mesma negociação reclamando que a negociação não é justa. Que é curioso, né? Porque se ela é justa para um lado e injusta para o outro lado acha que é injusta para ele. Então eu acho que é um tema que a gente tem que explorar mais, porque às vezes a pessoa acha que a posição que ela está adotando é justa. E o outro lado, ele tem que aceitar a justiça dela, porque como ela enxerga a questão como uma justiça que é inquestionável, como pode o outro lado não aceitar isso dessa mesma forma? Só que na verdade as coisas não são assim. Nas negociações, a coisa não funciona desse jeito. Curioso. Cada um defende a sua posição e acha que isso é inquestionável. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Mas eu imagino que isso pode dar muito problema, não é? Com certeza, porque o que acontece? Quando um lado acha que a sua posição é justa, é legítima, ele tende a querer impor essa posição para o outro lado. E muitas vezes essa imposição, porque ele não aceita que o outro lado simplesmente diz não. Porque do ponto de vista dele a posição é tão justa, é tão legítima, que ele se sente no direito de impor isso ao outro lado, mesmo que seja através da força. Curioso. E acho que isso pode ter consequências muito ruins, não? Para ambos. Terríveis, né? Porque você imagina, se a gente analisar a história da humanidade, a gente vê que muitos casos de guerra, por exemplo, foram causados por isso. Por quê? Um lado, ele se vê numa posição justa, numa posição inquestionável, ele quer impor isso ao outro lado, porque a posição é justa. É um absurdo que o outro lado... Se eu tenho uma posição que eu considero extremamente justa, que eu acredito realmente que é legítima, e você fala para mim, não, isso gera em mim até um sentimento de revolta, porque eu digo o seguinte, você tem que aceitar. Eu estou dizendo que é justo, eu estou mostrando que é justa, você é obrigado a aceitar. E se você diz que não vai aceitar, eu me sinto no direito de te impor isso à força. E aí eu vou atacar você. E consequentemente você vai se defender. E no final isso é uma guerra. Então, as guerras que a gente vê na história da humanidade foram causadas por negociações mal sucedidas. Essa é a verdade. Poxa, interessante. Eu imagino que a pessoa que está defendendo aquela posição, ela imagina que a solução que ela pretende é a única possível, porque é a única que é justa. Exatamente. Curioso. E você acha que isso pode afetar as nossas negociações corriqueiras, a que a gente faz todo dia? O tempo inteiro. Porque isso de fato acontece também nas nossas negociações. Então, seja em negociações comerciais, onde um fornecedor vai negociar com o cliente, teve um aumento de custo e ele entende que o cliente tem que aceitar esse repasse de preço em função do aumento que teve. Então é uma posição justa. Seja em casos de direito, por exemplo, em divórcios, onde um lado
E aí você tem até uma questão emocional muito mais envolvida, Com certeza. mas onde você tem um lado que acha que o outro tem que aceitar, ou seja, o marido, seja a esposa, que acha que o outro lado tem que aceitar, porque ele justifica da forma tal, 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 e aquela posição é justa para ele, então o outro tem que aceitar. Até numa negociação onde você trabalha numa empresa, você quer negociar um aumento de salário, e do teu ponto de vista, você fez por merecer aquilo, você teve um desempenho excelente, tudo, e às vezes você vai chegar para o teu chefe vai falar assim, olha, não é bem assim, mas do teu ponto de vista é justo. Então, isso acontece nas negociações a todo momento, a todo tempo eu vejo isso acontecendo. Curioso. Eu acho que é porque as pessoas defendem o seu ponto de vista e acham que aquele é o único possível. Você acha que é isso? Por que você acha que as pessoas agem desse jeito e esses problemas todos acontecem? Para poder explicar melhor como que isso acontece, eu queria contar um caso para vocês que aconteceu comigo. Eu trabalhei muito tempo na indústria de autopeças e em 2013 foi o recorde de produção da indústria automobilística na América do Sul. Então, essa indústria vendeu mais de 4 milhões de veículos. Então, realmente foi um ano fantástico. Só que, às vezes, o que é bom não dura para sempre. E aí, a partir de 2014 até 2016, a indústria automobilística sofreu a maior crise da história dessa indústria no Brasil. E foram uma série de questões políticas, econômicas, que acabaram gerando uma crise. A crise afetou todo mundo, e todos os segmentos, mas a indústria automobilística foi afetada mais severamente, o que é natural. Porque quando você tem uma crise econômica, carro, pelo valor, é a última coisa que você vai pensar em comprar. Então o impacto é bastante severo nesse tipo de produto. E para vocês terem uma ideia, o que aconteceu foi que o mercado caiu 40%, ou seja, daquela produção que tinha sido produzida em 2013, perdeu 40%. E aí, numa situação dessa, toda a questão de negociações, eu era diretor de vendas de uma empresa na época, e toda a questão de negociação com os clientes fica extremamente complicada, porque todo mundo está perdendo nisso, né? Cai o volume, todo mundo começa a ter prejuízo financeiro. E as coisas ficam muito tensas numa situação como essa. E assim, as relações entre fornecedores, clientes, acabam sofrendo um certo abalo, é natural. E aí o que acontecia? Existia uma pressão dentro da empresa que eu trabalhava para a gente recuperar as perdas junto aos clientes. E por outro lado, existia uma pressão muito forte dos clientes para de alguma forma compensar, com reduções de custo, compensar a queda de volume e consequentemente de faturamento. E aí o que aconteceu? A gente estava numa reunião interna, uma reunião de diretoria, que estava o presidente da empresa, estavam todos os diretores, e a gente estava nessa reunião e a gente tinha um produto em específico que caiu 80% do volume, ou seja, em relação ao ano anterior, a gente estava produzindo só 20% do que tinha sido produzido. E aí, consequentemente, você tem um impacto muito severo. E eu estava negociando esse impacto com o cliente e estava explicando nessa reunião por que a negociação estava sendo complicada. Era uma negociação difícil, era uma negociação um pouco mais morosa. Então eu estava justificando o que estava acontecendo. Num determinado momento, o diretor financeiro, ele levantou e disse o seguinte, ele falou, olha, para mim, tudo isso que você está falando é desculpa, porque a questão é muito óbvia. O que acontece é que, do ano passado para cá, o volume caiu 80%. Nós temos um contrato que garante para a gente que, numa variação de volume tão grande, o cliente tem que nos compensar de alguma forma.
Então, eu não entendo a dificuldade, porque isso é uma questão muito justa. A gente está baseado num contrato, basta você chegar lá, explicar isso para o cara, e ele não tem como falar não, porque isso é uma questão simples de fazer. Então, para mim, tudo isso que você está falando são desculpas e só para justificar uma incompetência da área de vendas. Porque eu não consigo acreditar que de posse de tanto argumento, você pode chegar no cliente e simplesmente o cliente fala assim, não vou aceitar. Eu não entendo essa questão da dificuldade. Isso é uma questão de justiça. Nossa, mas deve ter sido muito difícil você ouvir isso de um colega que deveria estar te apoiando. Afinal, ele estava do mesmo lado que você, não? Na verdade é assim, se você analisar a situação do ponto de vista dele, eu sei o quanto é difícil na hora que está acontecendo você controlar a sua emoção, e isso é natural, mas se você observar a questão do ponto de vista dele, ele está certo. Nós temos um contrato, o contrato diz que ele garante um certo nível de volume de produção. Se aquele contrato não está sendo honrado, o contrato tem que ser cumprido. Então, do ponto de vista dele, ele estava certo. A posição que ele adotou e o que ele falou para mim é legítimo, é justo de fato, como ele disse. Ainda mais considerando que o fator pelo qual o contrato não foi cumprido foi um fator totalmente externo, né? Alheio à vontade de ambas as partes. Então, um fato extraordinário, né? No direito a gente fala isso. Olhando dessa perspectiva, até parece que a posição dele era realmente justa. A questão é que tem um outro lado nessa história, que era o lado do meu cliente. E o meu cliente não enxergava a situação dessa forma. Poxa, mas como assim? Você pode explicar melhor? Claro. O que acontece é o seguinte, eu sempre fui muito próximo aos meus clientes. Isso é uma coisa que eu gosto e até hoje eu trabalho essa forma do relacionamento. Então, isso é importante para você entender como o outro lado enxerga a situação. E ele definitivamente não enxergava dessa forma. O que acontece é o seguinte, do ponto de vista do cliente, o que causou, como você disse, o que causou toda essa questão foi um fator externo, que não dependia da empresa que eu trabalhava na época, mas também não dependia dele, porque é uma crise econômica que afetou todo mundo. E aí o que acontece? Ele então enxergava o seguinte, olha, se num momento desse, onde todo mundo está sofrendo, todo mundo está perdendo, cada um deveria fazer a tua lição de casa, como a gente diz, buscar reduções de custo e compensar as perdas através de esforços próprios. Então, ele faria isso dentro da empresa dele, a gente teria que fazer isso dentro da empresa que a gente trabalhava e cada um compensa as perdas dessa forma. Então, ele entendia isso e aí o que ele entendia? Ele entendia mais. Que como era um fator externo, era um fator que ninguém controlava, mas um fator de um impacto muito significativo, ele considerava isso que a gente chama na indústria de força maior. É um elemento de força maior. E quando isso acontece, ele se sente desobrigado a cumprir os contratos anteriores. Porque é uma coisa que não está sob o controle dele, é uma coisa que tem um impacto muito grande. Então ele não precisaria cumprir os acordos, cumprir os contratos. Então, do ponto de vista dele, era legítimo ele não cumprir o contrato, era justo ele não cumprir o contrato. Então ele também tinha uma posição que era absolutamente legítima e justa. E quando a gente olha isso pela posição que ele estava, ele está certo, não está? Nossa, mas aí ficou bastante complicado, porque a gente tem duas pessoas com posições aparentemente bastante justas, argumentos convincentes. E aí, como é que faz? Como é que sai desse impasse? Esse é o problema, não sai. Quando as pessoas têm posições assim,
e as duas posições, como você disse, são justas, são legítimas, é impossível chegar a um acordo. Por quê? Vocês vão concordar comigo quando eu digo, tá bom, as duas posições são absolutamente legítimas, são absolutamente justas, mas elas são contraditórias. Claro. Então, para você atender uma posição, você vai ter que abrir mão, deixar de atender a outra. E nesse cenário, não tem como chegar a um acordo. Por quê? Os dois lados entendem que a sua posição é justa. E se a sua posição é justa, por que eu abriria a mão dela? Não faz sentido. E aí, é simples assim. É impossível chegar a um acordo nessa situação. E é por isso que eu falei no começo que, aí o que você quer fazer? Você vai impor a tua posição através da força. Aí começam as guerras, como eu tinha dito. Aí não vai dar certo. Então, não tem como chegar a um acordo. Mas esse aí seria então um caso que não dá para fazer a negociação? Acabou? Vai embora sem solução? É isso? Não, tem solução. Eu tô curiosa para saber o que você vai me falar aí. Nessa situação, com esse cenário, não dá para ter acordo. Então, a gente tem que buscar uma solução. E a solução existe. Mas vamos lá, Alexandre, explica melhor como é que a gente vai sair desse impasse. Duas partes defendendo posições aparentemente muito justas. Como faz? De início, quando a gente escuta isso, é natural a gente ficar nessa situação. Olha, não tem jeito mesmo. Por quê? Porque a gente está pensando sob a ótica da negociação tradicional. E na negociação tradicional, para um ganhar, o outro tem que perder. Ou seja, se eu estou certo, você obrigatoriamente tem que estar errado. Claro. E se você estiver certo, eu obrigatoriamente tenho que estar errado. Só que as coisas não funcionam assim. Não existe essa coisa. A coisa não é tão simples assim. Quando a gente olha a negociação sob a ótica da resolução conjunta de problemas, que a gente falou bastante no episódio anterior, aí as coisas mudam de figura. As coisas não são assim tão, para eu estar certo você tem que estar errado. Isso não existe. Entendi. A gente sai do ou, né? Ou o que eu quero ou o que você quer. Isso, exatamente. Interessante. Tá, eu acho que eu entendi. Mas se não é possível chegar num acordo em que um está certo e o outro está errado, qual seria a solução possível? Tem alguns passos que a gente tem que fazer. E a primeira coisa que a gente tem que entender numa situação dessas é que a justiça é uma questão de ponto de vista. Justiça é uma questão de perspectiva. Como eu disse, se a gente assumir que um lado está certo e o outro está errado, a negociação acaba aí. Então a gente tem que mudar isso. A gente tem que primeiro entender que o outro lado não está assumindo uma posição porque ele quer contrariar a gente, que muitas vezes prejudicar o outro. Exatamente, muitas vezes a gente entende isso. A gente tem que entender que justiça é uma questão de ponto de vista. Justiça é uma questão de perspectiva. A partir do momento que a gente entende isso, aí a gente está pronto para ir para uma próxima fase. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Nossa, é bastante curioso você dizer isso, porque para quem é da área do direito, não sei se tem alguém aí assistindo a gente, se imagina que a justiça é o que está escrito na lei. É aquilo e pronto. Por isso que o juiz é imparcial, não olha para um lado nem para o outro, olha e aplica a lei pura e simplesmente. Eu imagino que na negociação as partes ficam com essa ideia também. Está no contrato, vamos aplicar o contrato, acabou o problema. E não é bem assim, né? Não, porque a gente tem outros fatores que influenciam isso. Então, por isso que eu sempre digo, a primeira coisa para você conseguir resolver isso é realmente entender, interiorizar que a justiça, ela não é essa coisa que não é assim em fim de papo, ela é uma questão de ponto de vista, dentro da negociação, é claro. Entendi. Porque a gente tem outros casos que não, né? É bom deixar isso claro. Tem casos em que não, né? Que o que a gente está
restringindo aqui é a justiça dentro das negociações. Tem outros casos que envolvem os teus direitos, essas coisas, isso daí não tem jeito, isso daí realmente é assim. Mas na negociação a questão é diferente. É que essas questões aqui que a gente está discutindo são questões limítrofes, nem tão claras assim para um lado nem para o outro. Por isso que a solução não é tão fácil quanto parece. Exatamente. Entendi. Olha, parece simples o que você está falando, ouvindo. Mas e lá na prática, no campo de batalha, como é que faz? No dia a dia da pessoa, como que a gente resolve esse tipo de problema? Na verdade, a gente tem alguns passos, a gente tem técnica. Para tudo dentro da negociação, a gente tem técnica. À medida que a gente domina a técnica, as coisas ficam mais simples. Eu não vou dizer que não é trabalhoso, é claro que é trabalhoso, mas as coisas ficam mais simples de entender. E tem alguns passos aqui que, se a gente seguir, a gente vai tender a resolver o problema da melhor forma possível. A primeira coisa que a gente tem que fazer é conter os nossos impulsos. E essa é uma questão bastante complicada. Por quê? No momento que a gente está ali no calor da negociação, quando a gente ouve que o outro lado não vai aceitar uma posição que para nós é justa, a tendência que a gente tem é reagir. E reagir de uma forma agressiva, reagir de uma forma às vezes até violenta. Por quê? Você acredita tanto naquilo que, se outra pessoa diz que aquilo lá que ela não aceita aquilo, para você é um absurdo. E você não tem como, é impossível controlar as emoções. Aquela emoção você vai sentir. Agora, é perfeitamente possível controlar as tuas ações. Então, sentir aquilo, sentir aquela vontade de reagir é uma coisa, reagir de fato é outra. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conter os nossos impulsos. A segunda coisa é praticar o que a gente chama de escuta ativa. O que significa isso? É, de fato, de verdade, escutar, não só ouvir, mas escutar o que o outro lado está dizendo. E quando eu digo isso, não adianta você, e a gente tem essa tendência, enquanto o outro lado está falando, a gente está pensando na próxima coisa que a gente vai responder, a gente está pensando na próxima coisa que a gente tem para fazer depois daquela reunião, a gente está pensando num problema X e não está ouvindo de fato. O que eu quero dizer com escutativa é realmente se entregar àquele momento para você ouvir o que a outra parte está dizendo, para você realmente entender o que a outra parte está dizendo. Depois disso, você tem que fazer uma análise que é se colocar no lugar da outra pessoa. Ou seja, de tudo aquilo que você ouviu, você já tem condições de se colocar no lugar da outra pessoa e entender o porquê, ou buscar entender o porquê que a pessoa está fazendo isso. Será que tem algum fator no ambiente que ela está inserida que está gerando nela esse comportamento, essa atitude? Que tipo de pressão que ela está sentindo? Que tipo de resultado que ela precisa dar? Tudo isso, quando você entende isso, você passa a começar a entender o ponto de vista da outra pessoa. E aí é interessante você se perguntar o porquê, ou seja, se eu tivesse no lugar dessa pessoa, será que eu não estaria agindo dessa mesma forma? Por quê? E aí, tanto faz se a tua resposta vai ser sim ou não, porque você vai ter outras crenças, outra forma de enxergar aquela realidade, e você pode até falar, poxa, se eu estivesse no lugar dela, eu não estaria agindo assim. E não importa se a tua resposta para isso é sim ou não. O que importa é que nesse momento você se colocou no lugar da outra pessoa, você começou a entender melhor o porquê que ela está agindo dessa forma. Então aí você realmente entendeu qual que é a justiça perante o ponto de vista dessa outra pessoa. Tá certo. Então a gente já entendeu que muitas vezes as pessoas estão presas nas suas posições, que elas defendem o que elas entendem que é justo para elas. E cada um está nessa posição. Já é uma situação bastante complicada. Aí você mostrou pra gente que com um pouco de técnica a gente pode observar o outro e passar a se colocar no lugar do outro para entender por que o outro defende essa posição e por que essa posição parece justa para ele. Ok?
Mas e aí, como faz na prática? Depois que a gente chegou no entendimento da posição do outro, o que a gente faz? A gente tem que ir mais fundo agora. Então a gente tem que analisar dessa posição que ele está tomando, o que gerou isso, o que causou essa posição, qual que é o interesse real que existe por trás dessa posição. Então, por exemplo, na história, no caso que eu estava contando, a gente tinha qual seria o interesse real da empresa que eu trabalhava. Ora, o que causou todo o problema foi uma redução de volume. Essa redução de volume, o que ela gerou? Um aumento de custo fixo. Claro. Certo? Dentro daquele produto. Eu não conseguia mais recuperar na minha venda todo o meu custo fixo em função do volume ter baixado. Uhum. Então, eu tinha que recuperar um valor lá, uns X mil reais, que era para compensar a perda que eu tive. Certo. Agora, não necessariamente existe uma forma só de você recuperar esses X mil reais. Aumento de preço é uma das formas, mas existem outras formas que a gente tem para recuperar esse mesmo valor. Tá, você está querendo dizer que buscar o aumento de preço não era a única solução possível naquele momento e que a gente deveria expandir para olhar para as outras possibilidades? É isso que você está propondo? Exatamente. Por quê? À medida que as posições são contraditórias, como a gente falou, os interesses normalmente não são. Então, quando a gente consegue buscar atender o interesse, é possível atender o interesse das duas partes. E nesse caso que a gente está conversando, então, qual era o real interesse do cliente? O real interesse do cliente era o seguinte, ele teve uma queda de venda também. Então, a gente falou em 40% de queda de venda, que foi o geral do mercado. O caso dele foi até mais. Essa queda de venda, ela acarreta em perdas também, perdas financeiras, porque ele também já não consegue mais pagar o custo fixo. Então ele começa a ter prejuízo, porque ele vendeu menos. Agora, o que acontece no mercado, se você está vendendo menos e todo mundo está vendendo menos, o que acontece começa a haver uma guerra de concorrência. Claro. Porque você tem lá os mesmos players no mercado, com um mercado menorzinho, ou seja, é mais gente disputando um mercado menor. Então começa uma guerra de concorrência. E aí o que acontece? Quando você tem um aumento de custo, para ele, o nosso aumento significaria um aumento de custo. Ele teria que repassar esse aumento no preço do produto final. Ora, se já está no momento em que você tem uma guerra de concorrência, se você aumenta o teu preço, você tende a vender menos ainda. Claro, o produto menos competitivo para ele. Exatamente. E se o produto é menos competitivo, ele perde mais mercado, ou seja, o concorrente dele ganha. E aí, nessa situação, existia um outro fator bastante severo que afetava o negociador em si. Então, esse era o interesse da empresa e o negociador em si, ele tinha um fator que afetava ele, que era o seguinte: a empresa, quando começa a dar prejuízo, precisa reduzir os seus custos. E reduzir os seus custos envolve redução de quadro de funcionários. Claro. E aí, então, tinha em cima dele uma pressão adicional, que era, a qualquer momento eu posso perder meu emprego. Se eu fizer uma negociação ruim, é mais um motivo que a empresa vai ter para me mandar embora. Então, ele começa a se ater naquela posição dele e não abre mão de jeito nenhum, porque ele tem um outro fator de pressão sobre ele que motiva ele a não ceder. Porque senão ele pode perder o emprego. É grave isso. E aí você imagina, você perdeu o emprego no meio da maior crise da história do seu setor, realmente deve deixar a pessoa preocupada. Então você começa a analisar o que está por trás das posições e você começa a ver que as coisas
fazem sentido, né? Você começa a ligar os pontos. Com certeza. No caso dele, ele tinha então dois interesses, né? O interesse corporativo da empresa que ele trabalhava e o interesse pessoal, que torna a pessoa ainda mais presa naquela posição. Sim, todos nós somos assim. Em negociações comerciais sempre sempre vão ter esses dois fatores. E é importante a gente, como negociador, entender esses dois fatores. Interessante. Mas olha, para mim tá ficando um pouco complicado agora a situação em si. Eu entendi o que você está falando, mas na prática a gente tem ali duas pessoas presas na sua posição. No caso desse cliente ainda pior, porque ele está defendendo um interesse que na verdade é pessoal. E como faz? Como é que sai desse impasse? A questão agora é se naquele momento em que a gente só tinha as posições e as duas posições eram legítimas e justas, a gente não tinha saída. A partir do momento que a gente começa a entender os interesses, a gente começa a ver que as coisas não são sem saída, a gente não está num beco sem saída. Por quê? Se a gente analisar os interesses, sejam da empresa que eu trabalhava, sejam do cliente, sejam dos negociadores, os interesses não são conflitantes. Os interesses aí sim, a gente pode encontrar opções que atendam esses interesses. E aí, o que aconteceu nesse caso da história, para exemplificar como é que a gente fez, nós começamos, e isso exige bastante criatividade, não tem jeito. Mas a gente começou a buscar soluções, o que a gente pode fazer para atender todos os interesses. Nós identificamos que existia uma matéria-prima que a gente usava para fazer o produto, que era uma matéria-prima extremamente cara. E a gente encontrou no mercado uma matéria-prima alternativa que era bem mais barata, trazia uma redução significativa de custo para o produto. E aí o que aconteceu? Nós discutimos a modificação tecnicamente com o cliente e era viável. A gente já sabia que era viável por seus especialistas e o cliente concordou com a nossa explicação. Aí o que nós fizemos? Fizemos uma proposta para o cliente. Olha, vamos fazer o seguinte, a gente executa essa modificação e a gente fica com metade da redução proporcionada e você fica com a outra metade da redução proporcionada. Né? Interessante, aí, aparentemente atenderia os interesses das duas partes. Sem dúvida, porque o que acontece? Da nossa parte, da parte da empresa que eu trabalhava, a gente precisaria compensar aquele valor de X mil reais referente ao custo fixo, para cobrir o custo fixo. Os 50% que ficava com a gente não só cobria esse prejuízo, como era maior, ou seja, a gente ainda tinha ganho em cima disso. Da parte do cliente, os 50% que ele ficava, o que trazia? Em primeiro lugar, trouxe uma redução de custo ao invés de um aumento. Essa redução, repassada ao preço do produto final, deixava ele mais competitivo. E era exatamente o que ele precisava, ser mais competitivo. Então ele tinha uma vantagem sobre a concorrência. E do ponto de vista do negociador, do outro lado, o que acontecia? Ele estava levando para dentro da empresa uma notícia espetacular. Então ele ia chegar lá e ia falar o seguinte: aqui, eu sou duro na queda. Além de não dar aumento, na situação de crise eu ainda trouxe redução. E não importa se as coisas não correram bem assim. O que ele vai falar lá dentro é indiferente. O que importa para a gente é o resultado, é o acordo. Então, no final, o que aconteceu? A gente conseguiu atender os interesses. Então, você vai mais a fundo, descobre o que aconteceu, e aí você traça alternativas que atendam os interesses. E aí a gente vê claramente que os interesses não eram contraditórios. Como aparentemente poderiam parecer. Sim, porque as posições eram, e a gente não via saída. E se não tinha saída, ia partir para uma guerra, para um ataque, para ameaças e todo esse tipo de coisa. Buscando a resolução conjunta de problemas, a gente encontra soluções alternativas que todo mundo saiu feliz. Todo mundo teve não só os seus interesses atendidos, como a expectativa inicial era uma, e quando acabou,
superou todas as expectativas de todos os participantes da negociação. E essa é a beleza da resolução conjunta de problemas. Interessante, acho que você está convidando a nossa audiência a pensar um pouquinho fora da caixa, né? Sair ali da posição estanque em que estão, olhar para o outro, que é uma coisa que acho que as pessoas não costumam fazer, ainda mais uma negociação em que, imagina, se é um contra o outro, a gente tende a olhar só o nosso. Mas se a gente olhar para o outro e pensar um pouquinho fora da caixa, a gente pode encontrar uma solução aparentemente impossível numa primeira análise, mas que atende a todo mundo e todo mundo sai com ganho real, né? Isso é incrível, realmente é incrível. Mas eu tenho mais uma pergunta para você. Como que ficou o diretor financeiro quando ele viu o resultado dessa negociação? Isso é interessante. Você sabe que não tem, para mim, eu sempre entendi a posição dele. Eu sempre mantive o relacionamento independente, aquela coisa de controlar o impulso, né? Eu não respondi nada para ele, eu entendia perfeitamente como ele estava se sentindo. E ele estava certo de se sentir daquela forma. À medida que as coisas andaram e que ele viu o resultado, obviamente ele ficou satisfeitíssimo, né? Mas em nenhum momento isso gerou qualquer tipo de problema de relacionamento com ele, tanto que eu sou amigo dele até hoje, a gente conversa, tudo, porque à medida que a gente busca entender como é que o porquê que a outra parte está adotando determinadas posições, a gente também aprende a relevar determinadas coisas e a preservar o relacionamento, que é extremamente importante. Poxa, que legal. Eu acho que foi super válida a nossa conversa de hoje, porque a gente pôde parar um pouquinho para pensar em coisas que, numa primeira vista, podem parecer óbvias, mas que não são, e a gente aprendeu a enxergar um pouquinho além dos nossos interesses, né? Buscando alternativas que, como a gente mostrou agora, satisfazem todo mundo, resolvem o problema efetivamente, mas de uma forma mais criativa, de uma forma diferente. Muito bacana o nosso encontro, gostei muito. Então, esse aqui foi mais um episódio do nosso programa Negociação Sem Complicação. O episódio de hoje foi Justiça nas Negociações. E se você tiver interesse, se você for novo por aqui, você pode procurar nas redes sociais do Alexandre os outros episódios desse programa. Todos ficam lá nas redes sociais, no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Você pode encontrar o endereço no link, no descritivo deste vídeo. Eu sou Karine Ferraz. Eu sou Alexandre Cury. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Espero que a gente possa se encontrar de novo na próxima semana. Até lá.